Olá, saudações a todos e todas, muito boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião pública do Centro Espírita Amor e Caridade. É uma alegria imensa tê-los aqui. Hoje, nesse domingo, seguimos com mais o nosso ciclo de palestras com o palestrante convidado Alexandre Barros. O tema da reunião pública de hoje é o momento atual da Terra com Jesus. Gostaríamos de lembrar que estamos realizando os estudos toda segunda-feira do Livro dos Espíritos. Quem desejar participar é só falar conosco, certo? O estudo também acontece aqui na plataforma Zoom. E também gostaríamos de lembrar que estamos realizando a campanha natalina para montarmos as cestas básicas para as famílias carentes, beneficiadas, como sempre, e contamos e precisamos muito da ajuda de todos e de todas vocês, certo? Quem quiser contribuir, é só falar conosco. Estamos aqui para realizar esse trabalho juntos e juntas, certo? Agora, vamos realizar uma oração e rogar ao Mestre que nos abençoe e nos conduza nessa reunião da noite de hoje. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, te agradecemos porque nos chamastes aqui, Senhor, para mais esse estudo, para mais esse trabalho da Casa Espírita Amor e Caridade. Abençoa todos e todas que aqui se encontram e todos e todas que se conectam a essa reunião pelas redes, pela internet e todos os lares, Senhor, pois precisamos muito de Ti nesse momento delicado em que vivemos em nosso planeta. Abençoada seja a equipe espiritual do Centro Espírita Amor e Caridade e que o Senhor possa conduzir a palestra da noite de hoje através da voz de nosso irmão que fará uso da palavra. Em teu santo e divino nome, iniciamos a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja. E assim, Alexandre, nós passamos a palavra para você. Maravilha. Vinícius, você está me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Ouvindo e vendo, né? Isso. Eu Positivo. antes, como Ana Rosa me passou o expediente da reunião. Nós teremos aproximadamente 45 minutos, mais 15 minutos para perguntas e respostas. É isso? Positivo. Temos 45 minutos de exposição do tema, mais 15 minutos de perguntas e respostas ou comentários. Caso não Ótimo. tenhamos perguntas, respostas e comentários, você pode ficar com o tempo para fazer suas considerações finais sobre o tema, tá bem? E Entendi. quem quiser Tá bom. fazer perguntas sobre o nosso tema de hoje, pode mandar aqui no chat, tá bem? A qualquer momento durante a reunião que nós iremos conduzir essas perguntas no final. Então tá, Com a vamos palavra. lá. São 8h10 aqui no meu relógio, acredito que 8h40, espero já ter terminado 8h45. Eu vou tentar ser o mais sintético possível para dar oportunidade às pessoas de fazerem esses questionamentos. E como é uma palestra, mais ou menos um estudo, e eu sou muito didático, né? Eu gosto muito de fazer recomendações ou, no mínimo, apresentar as fundamentações teóricas que nós utilizamos para esse estudo, né? Então, eu trouxe aqui comigo, está aqui o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das bases, né? Que é justamente o capítulo 3, que vai falar sobre as muitas moradas na casa do Pai. O livro Dois Espíritos, que vai falar sobre... Tem uma questão ali sobre a lei do progresso, e é muito interessante essa lei do progresso, a questão 786, salvo engano, que nós vamos ler aqui para vocês, 784. E o livro A Gênese. Esses três nós nos utilizamos, especialmente esse aqui no capítulo 18, que fala exatamente sobre esse momento atual da Terra. Então, eu já recomendo aqueles que desejam aprofundar ou saber mais acerca desse assunto, que leia. Claro que a obra toda é magnífica, mas para esse assunto especificamente, o capítulo 18 é o último capítulo, não é coincidência. Esse é o último livro que foi publicado por Allan Kardec, em 1868, e é o último capítulo. Então, a gente vai entender por que esse assunto está exatamente no último livro da codificação, no último capítulo, são os últimos assuntos. Tem tudo a ver. Aqui nós trouxemos também, para os interessados, o livro A Caminho da Luz, porque falar sobre Jesus
É interessante ler os primeiros capítulos desse livro, que Emmanuel, né, nos brinda através da lavra de Chico Xavier, para entendermos mais sobre essa personalidade magnífica chamada Jesus, o nosso irmão mais velho, né? Quando a gente trata ele assim como irmão mais velho, eu particularmente aproximo muito ele de mim. Quando eu o chamo de meu irmão mais velho, fico até meio emocionado de falar isso. Aqui tem um outro livro que eu recomendo a vocês. Como está sendo gravado, eu espero um pouquinho, porque aí as pessoas leem, né? E veem o nome. Esse livro aqui é um romance que conta a história de um casal, né? Elvira e Ernesto, e essa história ela se deu em Capela. Então, é justamente o período da transição planetária, digamos assim, de Capela, quando os capelinos foram exilados para a Terra. Então, Sandra Carneiro, né, através de Lúcio, do Espírito Lúcio, ele nos traz a história magnífica de Elvira e Ernesto neste livro, Exilados por Amor. É um romance. E esse Ernesto é um dos grandes personagens que vai conviver com Jesus. E, inclusive, o seu filho, o filho de Ernesto e Elvira, será um dos discípulos de Jesus. Veio de Capela, né, digamos assim. Jesus escolheu alguns dos seus discípulos, em Capela, porque como Capela passava por um processo de transição, a transição moral, né, ou a transição planetária deles lá, eles saíam de mundo de expiações e prova para mundo de regeneração. Então, muitos espíritos estavam em processo muito avançado de evolução. E se Jesus recolheu carinhosamente aqueles decaídos para ajudarem a Terra no seu processo de construção moral, foi a primeira transição moral da Terra, também foi de lá que Jesus recolheu alguns dos espíritos que viriam na condição de missionários. Trouxemos também, né, para que aqueles que queiram ter interesse, este livro, que não é de hoje, esse livro já tem um certo tempo, né? Transição Planetária, que é Manuel Filomeno de Miranda, agora com outro médium magnífico que nós temos aqui no Brasil, ainda encarnado, né? Nosso querido Divaldo Pereira Franco, que vai falar sobre as indas e vindas, ou seja, a saída, ora em grupos, ora individualmente, ora em massa, de espíritos, porque não estão mais em condições de permanecer na Terra. Então, esse exílio da Terra está acontecendo, já não é de hoje, de bom tempo, e Manuel Filomeno de Miranda, ele vai falar sobre isso. E, na contramão, a chegada de espíritos vindo de outros mundos, especialmente de um mundo chamado Alcíone. Esses espíritos que estão contribuindo com isso, né? Um deles é exatamente Francisco de Assis, que já existem rumores de que daqui a mais algumas, não sei se décadas, eu acredito que sim, ele virá a reencarnar, né, na Terra e será considerado o segundo Cristo, devido à sua evolução espiritual. A tela aqui mudou para mim, eu não sei se vocês estão me vendo ainda, eu estou vendo só o símbolo do Centro Espírita Estamos Amor e vendo. Caridade. Ainda Estamos me vendo. vem... Alexandre, Oi. se você nos dá licença, Pois no não. momento que você falou dos espíritos que vinham de Alcione, o seu vídeo travou um pouco. E como vai ficar gravado para as pessoas que vão ver depois, você Ótimo. gostaria de Sim, emendar sim. ali o que você Ótimo, falou? Vinícius. Está bem, farei isso. Então, vamos Obrigado. voltar. Nada, o que é isso? Eu falava que este livro aqui, que é o livro Transição Planetária, né? Ele vai narrar, inclusive, um fenômeno ocorrido em 2002 aqui né, no planeta Terra, que foi aquele grande tsunami que ocorreu na Indonésia. Então, o livro começa justamente falando sobre isso. Uma quantidade enorme de espíritos que vai até aquela região para fazer todo um processo de seleção dos que permanecerão e aqueles que já serão exilados. Então, aquele tsunami, ele é narrado neste livro, é impressionante. Na segunda parte do livro, vai justamente falar sobre os missionários de Alcione e também sobre espíritos nobilíssimos que fizeram a sua evolução na Terra. Tanto aqueles, digamos, os filósofos gregos, né, da antiguidade grega, filósofos que viveram, que prepararam a França para ser o berço do Consolador prometido, né, com o Iluminismo, como grandes literatos, grandes filósofos, grandes cientistas, musicistas, artistas de uma forma geral, médicos, pesquisadores, enfim. Muitos espíritos, uma verdadeira legião de espíritos que evoluíram na Terra, eles estão se preparando para reencarnar.
Então, eles virão para dar sequência a esse processo de transição, já no seu período, vamos dizer assim, entre o final, né, a metade e o final, para poder preparar a terra regeneradora. Então, este livro vai falar sobre isso. E, na sequência desse livro, a segunda parte desse livro continua aqui, que é justamente o anúncio de alguns espíritos que estão se preparando para vir, mas já estão em plena atuação na Terra, logicamente, sob o comando de Jesus, nesse processo de seleção e de auxílio para muitos espíritos que vão precisar ainda reencarnar na Terra. E esse livro vai destacar a figura de Francisco de Assis, que já é sabido que está preparando a sua reencarnação pelas próximas décadas. São espíritos desse nível, Vinícius, que virão para a Terra, né, nas próximas décadas e que vão ajudar Jesus nessa transição. Então, é só para a gente sentir o gosto bom do que virá pela frente. Quando Jesus diz, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, eu estou tendo, nesse primeiro momento, um olhar de futuro. Mas, claro, que para chegar nesse olhar de futuro, é necessário o olhar do presente. E aí eu trago para vocês, para finalizar essa minha bibliografia básica, né? Este livro aqui, Em Nome do Amor, é um livro, uma coletânea de psicografias de Bezerra de Menezes, né? Também pela lavra de Divaldo Pereira Franco. E aqui tem uma mensagem, se der a gente ler um trechinho dela. Ela foi psicografada no ano de 2010 em Los Angeles, nos Estados Unidos, e eu recomendo porque ela é muito interessante e ela tem como título Tarefa do Médium no Mundo em Transição. E o que a gente vai ler aqui não está diretamente ligado ao médium propriamente dito, mas ao momento atual da Terra. Então, de uma forma geral, a leitura dessas obras, ela vai fundamentar, basilar a nossa razão, que, por sinal, eu digo para vocês que é um conceito novo. Por sinal, repetindo, por sinal, é duvidoso para muitos e descrido, ou seja, desacreditado, porque essa palavra, que para nós é muito comum, para muitos não é, que é a palavra fé raciocinada. Eu já conversei com pessoas, né, digamos, que não são espíritas, e ele diz assim, mas como a fé pode ser raciocinada? Fé é fé e pronto. E aí eu perguntei a ele, eu disse, mas para você o que é fé? Ele disse, fé para mim é crer. E ele voltou para a minha pergunta e disse, para você, fé é o quê? Eu disse, fé é saber. Existe uma diferença muito grande entre saber e crer, porque aquele que crê, ele pode crer no que não entende, ele pode crer em algo que pode ser inventado para ele, pode ser maquiado para ele. E a fé raciocinada, aquela que sabe, é aquela que prescruta, aquela que investiga, aquela que analisa, aquela que compara, usa, submete a razão, o crivo da razão para que as coisas possam ser acreditadas. Então, essa é a grande diferença entre fé cega, que é a palavra que é comum de se dizer, o próprio livro O Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer sobre isso, da fé raciocinada. Então, nós espíritas estamos sendo e fomos desde o início direcionados a desenvolver a fé raciocinada, aquela fé que sabe, aquela fé que tem certeza, não é aquela fé que tem esperança. A fé que tem esperança é a fé cega, a fé raciocinada é a fé que tem certeza. Essa é a grande diferença. Agora vão as perguntas, Vinícius. Será que nós já desenvolvemos, já estamos edificando a fé raciocinada? Ou estamos ainda no meio entre a fé cega e a fé raciocinada? Será que já tivemos tempo suficiente? Ora, nós fomos preparados, muito preparados. Vou dizer muito preparados, não que estiveram preparando a gente, mas as informações que nós recebemos, e é incrível, Vinícius e os que me ouvem, que os espíritas, principalmente os espíritas brasileiros, tiveram, eu vou colocar duas palavras que parecem sinônimos, mas não são. Tivemos o privilégio e o compromisso de ser espírita no Brasil. Eu digo para vocês que é uma oportunidade genialíssima, grandiosíssima
ser espírita no Brasil. Por que no Brasil? O Brasil é o hospital moral de Jesus. Jesus criou esse hospital. Isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mais um livro, né? Humberto de Campos e Chico Xavier nos trazem esse livro. Então, Jesus inventou o Brasil para ser o seu hospital de alto nível, para preparar. Então, as pessoas estão doentes moralmente, para onde manda? Para o Brasil. Então, vem para o Brasil. Então, aqui no Brasil, neste momento, estão reunidas várias nacionalidades do passado. Muitos espíritos que caíram, que sofreram, fizeram sofrer, que faliram, que passaram séculos de sofrimento em regiões espiritual, de grande sofrimento. Esses espíritos, eles foram liberados, Vinícius. Foram liberados para uma possível última encarnação a depender deles. E para onde vieram? Grande parte veio para o Brasil, para serem atendidos. Ora, não é coincidência, escuta o que eu vou lhe dizer, não é coincidência que o Brasil é considerado o maior país católico do mundo, é considerado o maior país evangélico do mundo, se não é o maior, um dos maiores. E aqui tem várias crenças. O Brasil é o maior país espírita do mundo, então o cristianismo está aqui muito bem representado nas suas 3 matrizes, sem contar as outras religiões. Nós não temos conflitos religiosos. De vez em quando aparece um ou outro louco querendo jogar pedra, né, nos santos e destruir os terreiros de Umbanda. Mas aí são loucos. Esses loucos, lamento usar essa expressão loucos, no sentido de que eles estão sem a noção. Porque, no certo, todas as religiões se respeitam no Brasil, principalmente após a Constituição de 1988, que deu a todos a liberdade de credo. Tanto é que o Brasil é um país laico. Inclusive, as pessoas podem não ter credo nenhum, podem ser ateus e serão respeitados do mesmo jeito. Então, é só uma demonstração do quanto o Brasil ele veio sendo e vem sendo preparado para servir de hospital moral de Jesus. É incrível. Então, nós, espíritas brasileiros, temos, entre aspas, o privilégio, que nós não confundamos, e a oportunidade de não só nos curarmos, como também sermos, entre aspas, o remédio através do qual Jesus vai ministrar a cura, a salvação para tantos quantos necessitam. Então, esse é o panorama, digamos assim, introdutório. E olha que eu estou falando já há uns 15 minutos, isso é só introdução. Eu fiz essa palestra recentemente, Vinícius, e disse para uma pessoa, eu disse, olha, essa palestra cabe mais num seminário do que em uma hora apenas, porque tem muita coisa para ser dita. Porém, para não ser injusto, né, e ficar só na introdução, vamos começá-la definitivamente. E aí eu quero fazer uma pergunta para todos que me ouvem, considerando que também vão me fazer. Então eu parto antes já na liderança, né? Tem uma palavra, então farei a pergunta. O mundo nosso nesse momento atual, né? Nós estamos num período de transição moral e nós sabemos, temos certeza que pela nossa fé raciocinada Jesus está conosco. Mas a pergunta é: nós estamos com Jesus? Essa é a grande diferença. O momento atual da Terra com Jesus significa dizer uma via de mão dupla. É Jesus estarmos conosco porque Ele está, porque Ele sabia que isso ia acontecer, e eu vou dizer a vocês onde é que Ele fala, e aí prova de que Ele sabia. São 2 momentos, né, marcantes, mas a pergunta é: e nós estamos com Jesus? Porque eu digo para vocês que nesse momento que nós estamos passando, não só pela pandemia do coronavírus, porque isso aí é só um ingrediente do processo de transição. Outros ainda virão, iguais, diferentes. Esse vai ser aprofundado, vai ser suavizado, não se sabe. E quantos outros já tivemos? Quantas transições já não tivemos e sequer nos damos conta? Porque Jesus fala sobre tudo isso. Jesus tem uma fala no capítulo 24 de Mateus, nos itens 1 a 51, que é justamente o sermão profético. O sermão profético de Jesus, ele vai justamente falar sobre esse período de transição. Eu estou procurando aqui só para não ser infiel com vocês, mas acertei. Mateus 24, 1 a 51. É nesse momento que Jesus vai revelar quais são os elementos, ele fala no sentido figurado, mas quais são os elementos que vão compor o processo de transição moral do planeta Terra.
Ou seja, o fim de um ciclo evolutivo, e o início de um novo ciclo. E aí todos entendem, que são espíritas, entendem, né, que estudam, principalmente quem já teve a oportunidade de ler e estudar mesmo o capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é Muitas Moradas. Ele vai justamente falar como isso se processa. Então, nós sabemos que os mundos são criados primitivos, não é? Ou seja, os mundos são criados, inclusive, sem habitação de ninguém. Na medida que o tempo passa, eles vão começando a receber habitantes, que são seres dos mais primários que possamos admitir, que são os seres vegetais bem elementares, depois os seres animais, e assim sucessivamente até chegarem os seres hominais. Assim aconteceu com a Terra, no período em que a Terra era um mundo primitivo. Então, houve a primeira transição planetária da Terra, e nessa transição vieram os capelinos. Então, os capelinos vieram justamente para ajudar a Jesus e redimirem seus erros no processo de transição moral da Terra, que foi a sua primeira. A Terra entra num novo ciclo evolutivo, que beleza, foi uma evolução muito grande. Só que essa evolução ela já deu o que tinha que dar. Então, esse ciclo já está terminando, que é o mundo de expiações e provas, ao qual Jesus chamou de mundo de pranto e ranger de dentes. Então, esse mundo está se encerrando. Tenha a oportunidade de ler o capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 4, para entender as categorias de mundos habitados. E aí, para aqueles que ainda não leram, ou só para fazer uma revisão, a gente vai nominá-las aqui. A primeira categoria são os mundos primitivos. A segunda categoria são os mundos de expiações e provas, que é a que nós estamos agora. A terceira categoria são os mundos regeneradores, que é para onde nós estamos indo. A quarta categoria são os mundos felizes. E a quinta categoria são os mundos celestes ou divinos. Então, veja que a Terra está caminhando nessa direção. A Terra, leia-se como mundo. E mundo só é mundo se tem habitantes. Né? Então, a gente só diz que uma casa é um lar se tem pessoas morando. Se não tem pessoas morando, é apenas uma casa. Dá para entender a diferença entre casa e lar, de planeta e mundo. Então, o nosso mundo chegou a um ciclo, ao fechamento de um ciclo. Ele está fechando esse ciclo. E esse fechamento de ciclo vai dar origem a um novo ciclo muito melhor que esse. Que, embora sendo transitório, o mundo de regeneração, mas ele mesmo assim será um mundo melhor do que esse. É um mundo em que nós vamos conhecer Deus de forma mais, digamos, mais pura, mais lúcida. Nós vamos nos reconhecer mais como espíritos do que como seres humanos físicos. Nós vamos entender melhor o outro, vamos amar o outro de forma mais direta. As relações internacionais não serão relações de negócio, serão relações fraternas. E o que eu estou falando está justamente no capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ou seja, como serão os mundos de regeneração. Então, tudo isso só para a gente sentir para onde nós estamos indo, mas não fomos ainda. E como eu disse para vocês que Jesus falou sobre isso no capítulo 24 de Mateus, eu vou rapidamente, né, contextualizar, dizendo para vocês o seguinte. Jesus, juntamente com os discípulos, depois daquele fenômeno da expulsão dos vendilhões do templo, né, porque Jesus foi lá justamente para condenar aquela prática, né, mas Jesus não bateu em ninguém, mas apenas ele condenou a prática porque ele queria dar uma lição. Mas os discípulos, alguns deles nunca tinham conhecido o templo de Jerusalém, mesmo não tendo entrado, mas eles viram de longe, por de fora, a maravilha que era. E quando eles saem, um deles diz assim: vê, mestre, que maravilha. Ele ficou encantado com aquele templo. E Jesus, diretamente, né, muito seco, Jesus olha para ele e diz assim: em verdade vos digo, não restará pedra sobre pedra. Ele ficou, né, sem entender aquilo dali. E a confirmação do que Jesus Cristo disse veio 70 anos depois daquele dia, porque o rei Tito ele vai destruir o templo de Jerusalém num conflito entre judeus e romanos. O templo é reconstruído. E no ano de 125, aí sim, o rei Adriano, vou chamar de rei, na verdade, imperador Adriano, ele põe abaixo completamente o templo e deixa só uma parede em pé, que é justamente o Muro das Lamentações,
que está lá em Jerusalém até hoje. Então, por 2 vezes, Jesus cumpriu a sua profecia, digamos assim. Não restou pedra sobre pedra. E aquilo intrigou os discípulos. E um deles, num determinado momento, justamente lá no Monte das Oliveiras, horas antes de Jesus ser preso, ele pergunta a Jesus: Mestre, quando essas coisas vão se dar? É porque Jesus, ao longo do tempo, da convivência, Jesus soltava uma coisa aqui, uma coisa ali, dizia que iria acontecer essa transição e que episódios, momentos iriam ocorrer, que iriam caracterizar e marcar essa transição. E os discípulos perguntaram a Jesus, um deles, Travou. alguém está dizendo aí que travou, é isso? Aqui tá Eu estou vendo normal, normal. certo? É, Para tá mim também tá normal. normal. Talvez tenha sido lá na internet Travou agora, voltou agora. que viu. Foi bom ter dito travou, foi o momento que eu parei para beber água. Bom, mas vamos lá. Então, naquele momento em que os discípulos, né, um deles pergunta a Jesus quando essas coisas vão se dar, aí é quando Jesus, depois dele ter vindo, vindo daquele momento em que ele chama 2 discípulos e vai orar, e que os discípulos dormem, você lembra desse contexto, né, desse momento? E Jesus ora, e ora com uma profundidade tão grande naquele momento, que Jesus coloca para fora o ser divino que era. E num processo de chamada dupla vista, Jesus vê a distância no tempo, e Jesus projeta seu olhar para 20 séculos, 19, 18, 20 séculos na sua frente. E Jesus vê exatamente o momento que está acontecendo agora. Então, Jesus vê o quê? Milhões de espíritos sendo exilados da terra porque não atentaram, não atenderam ao seu chamado. Jesus passa, digamos assim, ele vislumbra o sofrimento de muitos porque atenderam ao chamado dele sendo cristãos ao longo da Idade Média, que durou quase 1000 anos a Idade Média. Então, muitos estavam matando em nome de Jesus. E Jesus sofre bastante por isso. O sofrimento de Jesus foi muito grande. E o sofrimento chegou ao ponto, Vinícius, que ele diz, e aí é quando a gente, não é, lembra dessa expressão, quando ele diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice de amarguras. Jesus não estava com medo de morrer, claro, Jesus é o Senhor da vida, ele não poderia ter medo de morrer. Como seus discípulos não tiveram medo de morrer, Jesus teria. Na verdade, o cálice de amarguras era Jesus ter que lamentar, sofrer e chorar em ver o seu rebanho disperso e muitas ovelhas do seu rebanho tendo que ser degradada, tendo que ser lançada fora da terra por causa do seu próprio livre-arbítrio, desviando-se, né, das atenções do Evangelho de Jesus. Então, Jesus sofreu por isso. Sofreu porque, como você, como eu, a gente tendo um irmão mais novo e vê que nosso irmão se desencaminha, começa a entrar num caminho que é perigoso. E por mais que a gente diga para esse nosso irmão que não vai, etc., mas ele insiste, a gente não sofre? Foi exatamente isso que aconteceu. E Jesus continua quando ele diz assim: mas, Pai, se é necessário que eu dele beba o cálice de amarguras, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus aceita, porque ele entende perfeitamente todo o processo que virá a acontecer. Essa é uma das razões por que eu defendi que Jesus sabia que tudo isso aconteceria. E após a saída dali, quando ele volta para o Getsemane, justamente o local onde ele iria ser preso, horas depois, né, com a chegada da guarda, juntamente com Judas, ele narra, digamos assim, a última fala demorada de Jesus foi justamente o sermão profético, que é esse do capítulo 24, que eu fiz uma síntese. Eu vou ler para vocês rapidamente essa síntese, quando Jesus diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, quem não lembra da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né, na Europa, de 1914 a 18 e a outra de 1939 a 45. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Olha, Jesus está falando aqui, haverá fomes e pestes. Olha o coronavírus aí. E terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores.
e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E ouça agora o que Jesus vai dizer, que é muito importante. É o exercício da nossa fé raciocinada. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É exatamente aí que Jesus fala sobre a salvação daqueles que perseverarem pela fé raciocinada. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Então, quando Jesus diz isso, não é que todas as nações do mundo se tornarão cristãs ou vão pregar o evangelho de Jesus, porque a gente entende o evangelho de Jesus como sendo as suas narrativas, os seus ensinamentos, mas qual é o fundamento, qual é o princípio e o resumo ao mesmo tempo do evangelho de Jesus? É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o primeiro e o segundo mandamento. Aí estão todas as leis e os profetas, como ele próprio disse a um doutor da lei. Então, quando isso estiver acontecendo, quando o amor a Deus for respeitado em todas as nações, o amor ao próximo mais ainda em todas as nações, então é esse evangelho, nesse sentido, que Jesus estava se referindo, então virá o fim da transição, virá o início de uma nova era propriamente dita, o mundo de regeneração inaugurado. É nesse sentido que nós queríamos colocar. E ainda tem mais, ele diz, e se aqueles dias, que é o que nós estamos vivendo agora, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Olha que coisa incrível. E ele completa dizendo algo muito interessante que serve para nós. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Por causa dos escolhidos. Ou seja, por causa dos muitos que vão, digamos, atender ao bem, a fazer o bem. Porque os escolhidos é no sentido de cada um se escolhe. Porque se Jesus chama, se Jesus convida, quem se escolhe somos nós. E não importa se essa escolha virá de um muçulmano, se virá de um judeu, se virá de um hindu, se virá de um umbandista, se virá de um quimbandista, de um católico, um espírita, um evangélico, ou mesmo de um ateu. Porque isso são rótulos que foram criados. A essência é o amor. A verdadeira religião é a religião do amor. Então, essa é a essência que nós utilizamos e que nós vivemos entre uns e outros. Então, é por causa da ação de muitos, dos milhões de pessoas que estão agindo nesse momento na Terra, Vinícius, que os dias da transição serão encurtados. É nesse sentido que Jesus Cristo fala sobre isso. Então, é aí onde está o sermão profético para provar que Jesus sabia muito bem o que ele estava dizendo, e eu confirmo o que eu disse no início, que Jesus está conosco neste momento atual da Terra a todo instante. O que nos resta perguntar a nós mesmos é se nós estamos com Jesus. Por quê? E agora vem um porquê muito grande. Existem duas passagens no Evangelho de Jesus que ele vai nos trazer na forma de parábolas. E essas parábolas, elas vão representar também esse momento atual da Terra. Uma delas é talvez a mais conhecida, que é a parábola do joio e do trigo. Não é? Eu vou rapidamente, resumidamente, narrar essa parábola, que Jesus diz que o Senhor ele resolve arar a terra e lançar sobre a terra a semente boa, a semente do trigo. E ele lança a semente, e a semente do trigo é boa e ela germinará. Porém, à noite simbolizando aí o mal, né? As trevas, algo assim, o mal vem à noite e semeia a semente do joio, que quer dizer a erva daninha, o mato brabo, como a gente chama aqui em Pernambuco, né? No Nordeste, de uma forma geral. E os servos do Senhor chegam para ele, para esse Senhor, o dono da lavra, e diz: Senhor, tu lançastes a semente do trigo, porém o mal à noite, sem que ninguém visse, lançou a semente do joio. E as duas estão lançadas na mesma terra. Veja como é tudo simbólico. E ele pergunta: que queres que façamos? Que arranquemos o joio? E o Senhor diz: olha, é estranho uma coisa dessa, né? Você, eu, qualquer um diria assim: sim, claro, vá lá limpar, vá capinar, senão meu trigo vai ser comprometido, né? Vai dividir a sua terra, os nutrientes com erva daninha, né? Assim se faz.
Porém, veja como Jesus diz nessa parábola, algo que é simbólico e é profundo para o momento atual. Ele diz não, não que não arranque joio. Ele diz convém que cresçam juntos. Aí está a grande mensagem. Como pode o Senhor querer que cresçam juntos, né, dois seres, duas entidades digamos, de características diferentes, duas sementes de características diferentes e finalidades diferentes? O trigo, que vai produzir, claro, o grão que vai dar origem ao pão, ao alimento, e a erva daninha, que vai sufocar e vai retirar os nutrientes do trigo. Então, mas ele diz, deixem que cresçam juntos. Ora, por quê? Para aprenderem juntos, crescer no sentido figurado é para que uns ensinem aos outros, ou seja, o mal mostre ao bem o que é o mal para que o bem o combata e o bem prevaleça sobre o mal para que ele possa verdadeiramente aprender com isso. E é nesse momento, Vinícius, que eu vou à questão de O Livro dos Espíritos, que eu disse para vocês, questão 784, justamente no capítulo, né, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, e no capítulo sobre a lei do progresso, na questão 784. Ouçam o que Allan Kardec pergunta, que é incrível. Ele diz assim: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha para trás, ou seja, caminha aos recuos? Ora, ele está colocando, Allan Kardec está sugerindo aqui que a humanidade está regredindo por causa da quantidade de mal que existe na nossa humanidade. Allan Kardec, naquela época, século XIX, quase 200 anos. No caso aí, seriam mais ou menos 160 e alguma coisa, né, de anos. E na França, Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos, né? Ele não estava nem prevendo que o que viria ainda, que é o tempo atual, né? E os espíritos dizem assim, responde Allan Kardec: enganas-te que a Terra o mundo está caminhando para trás. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal. Tá vendo? O bem melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. E aí ele faz uma observação que eu achei fantástica. Os espíritos superiores disseram assim: faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Não é incrível? Então, veja como nós estamos, nesse momento, convivendo com uma maldade que talvez nós não estejamos ou não estivéssemos acostumados, ao ponto de acharmos que o mundo está pior, porque uma quantidade menor ou muito pequena, talvez ínfima, né, de espíritos encarnados nesse momento, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco, mas que conseguem fazer um barulho enorme, estão nos confundindo. Porque uma vez uma pessoa perguntou para mim, né, eu falando sobre esse assunto, uma pessoa disse: "Ora, mas a Terra não caminha sempre para frente, você não diz? A Terra não está sempre evoluindo? E por que hoje tem mais mal do que antes?" Eu disse: "Você conhece a história da humanidade, né, detalhadamente, para verdadeiramente dizer que a gente está andando para trás?" E ela ficou em dúvida. Eu disse: "Então, quando você tirar essa dúvida, você volte e me questione." Mas eu não vou esperar, não. Vou lhe dizer: na verdade, a Terra não está caminhando para trás. A Terra está caminhando para frente. Porém, chegou o momento de recebermos o joio. Lembra a plantação, simbolicamente? Então, o trigo, que vem crescendo, vem produzindo, se reproduzindo, só que teve um momento da Terra que, entre aspas, à noite, teve a necessidade de receber uma grande quantidade de sementes do joio, ou seja, espíritos ainda em processos de evolução muito mais atrasados do que a média da humanidade geral, veio a encarnar conosco. E está entre nós, pode estar na nossa família, pode ser o nosso filho, pode ser o nosso sobrinho, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, nosso vizinho, nosso colega de trabalho, enfim, pode estar em qualquer lugar. E aí eu trago para vocês um parágrafo apenas deste livro aqui, Em Nome do Amor, de Bezerra de Menezes, que em 2010 psicografa a mensagem, né, que eu já disse para vocês, né, que
tarefa do médium no mundo em transição, eu vou ler para vocês só um parágrafo, para vocês sentirem o que foi que ele disse aqui. Ele diz assim: as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos e agora, na grande transição, receberam a oportunidade de se voltarem para o bem ou de optar pela loucura que se tem entregado. E esses que teimosamente permanecerem no mal, a benefício próprio e do planeta, irão ao exílio em orbes inferiores ou lapidarão a alma auxiliando os seus irmãos de natureza primitiva, como nos aconteceu no passado. Não vou ler tudo, porque era só que nos interessava esse trecho. Ou seja, Bezerra de Menezes, ele encaixa justamente a citação de Jesus com a parábola do joio e do trigo. Só que nós estamos em transição, Vinícius, e a Terra está justamente eliminando, vamos dizer assim, né? Se bem que temporariamente, a gente chama temporariamente, mas pode durar milênios, espíritos que insistiram em não crescer junto com o trigo. Então, esses espíritos estão sendo exilados. Então, há essa necessidade. E aí é quando eu cito para vocês a outra parábola que é pouco conhecida, né? de muitos, que é a parábola da rede, que está em Mateus capítulo 13, versículos 47 a 50. E eu vou ler textualmente para vocês sentirem o que é que está acontecendo na Terra neste momento. E agora vai aquela pergunta, vou repetir aquela pergunta que eu fiz no começo. Eu disse que Jesus está, nesse momento atual da Terra, Jesus está conosco. Mas nós estamos com Jesus? Nesse momento, como nós estamos nos considerando? O joio ou o trigo? Se quisermos, eu vou fazer outro trocadilho. Nesse momento, estamos colocando, digamos, em pleno exercício a nossa fé raciocinada ou nos deixamos resvalar pela fé cega? Essas perguntas são importantíssimas, porque é a pergunta que cada um deve fazer para si, porque dia virá em que nós deveremos prestar conta com a nossa própria consciência por mais uma encarnação na Terra. E mais, sendo espíritas no Brasil. Lembra que eu falei sobre isso? A parábola é a parábola da rede e diz o seguinte, para a gente praticamente terminar, porque eu não sei, creio que o meu tempo já está se esvaindo, né? Você me diz aí. Mas ouça uma parábola que Jesus diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes. Então, veja, primeiro Jesus, na parábola do joio e do trigo, ele comparou joio e trigo, e agora Jesus vai comparar peixes bons e peixes ruins. O trocadilho é muito semelhante. E ele diz assim: e estando cheia a cesta, né, que foi lançada ao mar, a rede que foi lançada ao mar, digamos, então essa rede, ela estando cheia, os pescadores puxam-na para a praia. E agora vem o o ponto mais importante. Eles colocam nos cestos os peixes bons, nos cestos. Os peixes ruins, eles lançam fora. Lançam fora. E aí Jesus diz assim, agora está a mensagem para nós. Assim será na consumação dos séculos, ou seja, nesse período de transição moral da Terra. Virão os anjos e separarão os maus dos justos e os lançarão na fogueira de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, aqueles espíritos que não se enquadrarem, que não se emendarem com o processo evolutivo nesse momento atual da Terra com Jesus, eles serão exilados. E não sou eu quem digo isso, é o próprio Allan Kardec, no livro A Gênese. Lembra que eu falei para vocês o livro A Gênese, segundo o Espiritismo, no capítulo 18? E aí eu meio que pergunto, já respondendo, por que esse texto ele veio exatamente no último capítulo do último livro da codificação? Não é coincidência. E digo para vocês por quê. Quando Jesus promete o Consolador prometido, né? Desculpe o trocadilho, promete o Consolador prometido, ou refazendo, quando Jesus promete o Consolador, ficou melhor assim, essa construção, e essa promessa é cumprida, né, no século XIX, no final do século XIX, com a chegada da doutrina espírita, né?
O último livro foi publicado em 1868, foi o livro A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 18. Então, quando Allan Kardec termina de escrever a última linha e coloca o ponto final, pum, no livro A Gênese segundo o Espiritismo, eu vou dizer para vocês no meu modo de entender. Naquele ponto final, inicia-se a transição planetária. A transição da Terra começa quando o último ponto foi colocado no livro A Gênese segundo o Espiritismo. Então, não é coincidência. Então, Jesus começa a transição falando sobre ela antes. No capítulo 18, ele fala que vai ter a transição. Então, quando é escrito sobre a transição, ela começa. E ela começa tendo conosco o quê? O Consolador, para nos preparar para a fé raciocinada, para que nós nos tornemos peixes bons, para que nós sejamos o trigo e não o joio ou o peixe ruim. Ouçam agora o que Jesus diz, que é melhor, que Allan Kardec diz no livro A Gênese, né? Vou ler para vocês um resumo, porque o capítulo todo merece atenção, mas eu trouxe para vocês apenas um extrato que diz assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração, ou seja, grande saída, se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformados, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionarão, de novo, perturbação e confusão e constituirão obstáculo ao progresso. E irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. E agora vem, digamos assim, a chamada cereja do bolo. Eu não sei se bolo tem cereja, mas pode ser que tenha, né? Vamos chamar de a torta, né? Então, a cereja da tortinha lá em cima. Serão substituídos por espíritos melhores que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Jesus, capítulo 5 de Mateus, quando ele diz: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Eu comecei justamente falando sobre isso e estou terminando falando sobre isso. Ou seja, um mundo melhor está vindo aí. Nós estamos passando por um período de transição, é uma tempestade, relativamente longa para uns, para outros não. É a oportunidade que nós estamos tendo para demonstrar para nós mesmos e, se quisermos, para Jesus, que aquela fé raciocinada que nós aprendemos na doutrina espírita está em plena execução. E se assim for, Vinícius, estamos nos, digamos, capacitando e nos oferecendo a sermos os auxiliares do Cristo para essa transição. Porque se nós sabemos que Jesus está conosco, nós precisamos saber que também estamos com Cristo. E digo, nesse momento, ele está precisando muito, mas muito de nós. Eu vou exagerar. Talvez, nesse momento, Jesus está precisando mais de nós do que nós dele. Porque nós já o temos e ele não pode garantir que nós estamos com ele, porque isso depende de nós, porque é o nosso livre-arbítrio. Pois bem, eu encerro por aqui, né, porque eu tinha que dar um ponto final, por mim eu ia mais, tem muito mais coisa, mas a gente prefere ficar por aqui, para que você veja se tem alguém que fez algum questionamento, que esse assunto é um assunto muito bacana, gostaria muito de poder ajudar nesse sentido também. Certo, desde já agradecemos a sua explanação sobre o assunto, Alexandre, e deixo aqui registrado que você é sempre muito bem-vindo aqui à Casa Espírita Amor e Caridade, tá certo? Sinta-se em casa. E nós temos, sim, algumas perguntas. Oba! É o seguinte, queria que comentasse a situação dos espíritos que não conhecem Jesus. Como suportar os sofrimentos sem Jesus? Eu cheguei a pensar... Quem foi que fez essa pergunta? Tem um nome, não? Foi Rildo. Rildo. Opa, Rildo. Que beleza poder
Até porque agora eu conheço Rildo, né? Rildo estava conosco aí. Rildo, eu posso dizer para você, querido, para você e para todos que me ouvem, não há nenhuma pessoa na Terra, encarnada na Terra, que não conheça Jesus. Jesus disse: o pastor conhece muito bem as suas ovelhas e as trata com todo o carinho. E ele ainda vai além. Ele diz assim: nenhuma ovelha que meu pai me confiou se perderá. Significa dizer que, independentemente de como seres humanos encarnados, habitando na Terra, possamos até dizer que não conhecemos Jesus, em essência, nós o conhecemos, porque a nossa encarnação na Terra só foi possível, só se deu pela permissão do Cristo. Então, todos conhecemos Jesus. Porém, eu posso colocar de uma outra forma, se assim ficar mais encaixado dentro de um raciocínio. Não é necessário conhecer Jesus propriamente como cristão, mas a prática das suas mensagens, dos seus ensinamentos, das suas máximas, é a demonstração de que nós conhecemos o Cristo. Eu digo para você, eu não sei se ainda estão me ouvindo, porque a tela ficou preta aqui, né? E aí eu não sei, tem aqui Estamos o nome. ouvindo, pode Oh, que continuar. beleza! Tá Então me ótimo. ajuda. Ah, agora voltou você, que coisa boa. Eu já estava ficando com medo de ficar sozinho. Não, Até estamos porque sua aqui. presença é muito agradável, Vinícius. Você é um menino lindo, por sinal. É, eu digo para vocês o seguinte, que aquelas pessoas que praticam o bem, eles dão a demonstração de que conhecem Jesus. Não precisa ter o rótulo de cristãos, não precisam ter o rótulo de que conhecem o Cristo. Eu digo incrivelmente, como é, porque nesse período de pandemia, de grande desafio, né, poderiam muitas pessoas estarem se suicidando. E quem sabe, muitos que não eram cristãos. Porém, a gente não tem essa informação. Porque muitos, inclusive muitas pessoas que nem religião têm, até se declaram ateus, estão em ação. Porque, na essência, eles já têm Jesus dentro de si, eles só não sabem. Eu até gosto de usar alguns trocadilhos, eu vou fazer isso, né? Que pode servir para Hildo. Eu digo até assim, no caso dos nossos irmãos ateus, né? Eu digo assim, olha, não tem a mínima importância se um ateu não está aí para Deus ou para Jesus. O que é importante é que Deus e Jesus estão aí para eles, entende? E mais, tem um outro que eu uso, né? E de tanto usar, acredito que Divaldo Pereira Franco, né, deve ter assistido alguma palestra minha e aprendeu comigo, pelo menos uma coisa, porque eu já ouvi Divaldo dizendo isso. É brincadeira, viu? Eu não aprendi com Divaldo, não, mas a gente estava em sintonia nesse momento. Eu digo, já disse várias vezes em palestras assim, que tem pessoas que dizem acreditar em Deus, mas na sua prática parece que não acreditam. Então, muitas vezes tem pessoas que acreditam, dizem acreditar em Deus, mas no fundo, parecem que não acreditam em Deus na sua vida diária, no seu comportamento. Ou melhor, eu poderia dizer de outra forma, tem gente que dizem acreditar em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Então, se serve para Deus, serve também para Jesus. E outra, todos nós, sem exceção, desde aquele ser que a gente poderia dizer mais selvagem, selvagem não no sentido negativo, mas que ainda não se civilizou, né, segundo os nossos padrões ocidentais ou mesmo orientais, não sei, até esses têm anjo de guarda, tem espíritos protetores, tem espíritos que os cercam. E todos eles, absolutamente todos eles que primam e querem o bem dessas pessoas estão sob o comando de Jesus. Porque, incrível, Hildo, agora falando para ele, existe uma hierarquia. E se nós formos buscar em O Livro dos Espíritos, justamente a partir da questão 100, que vai falar sobre a escala espírita, vamos ver que Jesus é o espírito mais perfeito que nós conhecemos. Eu não sei nem se eu peguei essa questão aqui, deixa eu ver, não penso que não. Sim, está aqui. Ok. Questão 112 e 113. Né? Os espíritos puros têm, assim, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de todas as demais ordens de evolução. Ou seja, todos nós
que estamos na Terra, porque Jesus é o nosso governador espiritual, e estamos submetidos ao Cristo. Então, ninguém está desassistido da sua assistência, mesmo não sabendo da sua existência, ou seja, não sendo cristão como somos, né? Mas Jesus não descura de ninguém. Inclusive, eu recomendo, no caso aí para o nosso irmão Hildon, né, e para outros, justamente este livro aqui, o livro Transição Planetária. Porque quando ocorreu o tsunami, né, lá em Sumatra, naquela região da Indonésia, o livro vai justamente começar falando sobre uma assembleia que foi feita no mundo espiritual e que uma pleiade de uma verdadeira legião de espíritos de todos os credos. É incrível. Todos os credos conhecidos na Terra estavam lá preparados para ir em assistência. Significa dizer que religião são conceitos humanos. Do ponto de vista moral ou espiritual, o que existe é apenas a palavra amor. Por isso que não precisa a gente estar toda hora falando, não é? O nome de Jesus para garantir que estamos com ele, até porque o próprio Jesus disse, né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. Bom, eu espero ter respondido a pergunta de Hildo, foi muito longo, né? Mas tem alguma outra pergunta, Vinícius? Estou louco para responder, estou adorando esse papo. Certo, nós temos. Agradecemos, tá? A resposta. E quem fez a pergunta aqui já agradeceu também. Muito obrigado pela explicação, Rildo disse. Eu vi. Muito, Certo, muito, legal. muito grato. E Fico feliz de saber que podia ajudar. durante a explanação do tema, também foi perguntado se a responsabilidade do espírita no Brasil é maior. O que é que você nos diz? Aí você colocou algo que não sou eu quem vai dizer, é o próprio Jesus. Aquele a quem mais é dado, ainda mais lhe será cobrado. Existe na lei de Deus o que nós chamamos de atenuante e agravante. Né? Isso muitas vezes é colocado, atribuído àquelas pessoas que, lamentavelmente, cometem suicídio. Então, uma pessoa que se suicida consciente do que está fazendo e das consequências disso, ele terá muito mais responsabilidade sobre o ato do que um louco que se suicida. Então, isso serve para tudo. Para tudo. Eu digo para você e para a pessoa que me perguntou, tem o nome dela aí? Sim, também foi Rildo. Ele Foi mandou Hildo? aquela pergunta. Foi. Que coisa boa. Então, vamos lá. Tem um livro que esse livro não é. Eu tenho esse livro, inclusive, se Hildo quiser, eu posso mandar para ele, mas ele encontra na internet. A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. É o nome do livro, viu? A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. É um livro que vai tratar da vida de um dos maiores, digamos assim, um dos homens na época grega não, romana. Ele era um bárbaro, visigodo, godo daquela região ali, e que ele foi responsável pelo início da queda. Visigodo não, ele era otomano, era turco, e ele foi responsável pelo início da queda do Império Romano. O seu nome era Alarico. Essa criatura foi responsável por mais de 10.000 mortes. Eu não vou contar a história dele aqui porque não tem sentido nesse momento, mas busca na internet, você vai ver quem foi Alarico lá atrás, no período do Império Romano. Esse homem, ele sofreu muito por conta de todos esses males que praticou. Depois ele vai reencarnar, ele vai ser um sacerdote. O nome é muito conhecido, mas agora não me lembro, porque não me ocorria de falar sobre isso nesse momento. Ele vai reencarnar na França e ele é um cardeal, alguma coisa assim, e ele comete verdadeiras atrocidades, porque ele reencarnou no período da Idade Média. E depois de todo um sofrimento que ele passou no mundo espiritual, ele terá uma oportunidade, foi dito assim pelo anjo de guarda dele, você terá uma oportunidade grandiosíssima de recuperar todos os seus débitos. Você vai reencarnar no Brasil. E ele ficou eufórico, porque ele iria reencarnar no Brasil. É incrível, Vinícius, e Hildo e os que me escutam. A gente não tem ideia, como espíritas brasileiros, do valor, da grandiosidade que nós temos. Eu peço, inclusive, Hildo, que se você puder, leia só a introdução do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para você ver como é que Emmanuel, porque é Emmanuel que faz essa introdução, como é que ele trata o Brasil. Ele diz assim que
Do ponto de vista espiritual, o Brasil é visto com um outro olhar. Se do ponto de vista econômico, político, social, o Brasil é cheio de corrupção, de injustiça, racismo, etc., etc., mas do ponto de vista espiritual, o Brasil é privilegiado no mundo espiritual. Então, reencarnar ou encarnar no Brasil é um grande, vou colocar entre aspas, privilégio barra responsabilidade. Agora, imagine você reencarnar no Brasil como espírita. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Entende? Então, é de uma responsabilidade muito, mas muito grande, porque nós temos agora a razão, a fé raciocinada aliada. E aí eu vou acrescentar, aumentando a responsabilidade de Rildo, de Alexandre e de Vinícius, dos que me escutam. Nesse período de transição moral da Terra, todos os espíritos que reencarnaram, principalmente aqueles que vieram com tarefas, e aí se a gente quiser colocar um pouquinho mais de letra maiúscula, de missão, foram preparados. Foram preparados, foram comunicados. Nós estávamos preparados, porque nós sabíamos de antemão que iríamos reencarnar na Terra nesse período tenso de transição moral. E aí, Hildo, o que é que você diz? Será que a resposta foi dada? Entendeu? Então é isso. Então vamos trabalhar muito mais. Eu digo para você, meu irmão, com toda a sinceridade do meu coração, quem está falando agora aqui é um irmão, né, que milita na doutrina espírita há mais ou menos 40 anos, e eu nunca me senti tão responsável pela doutrina espírita como eu tenho me sentido nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Cada vez mais eu sinto a grande responsabilidade, porque cada palavra que sai da minha boca, cada pensamento que sai da minha cabeça, cada gesto que eu faço com minhas mãos, enfim, é de grande responsabilidade, porque disso vai depender a salvação, a perdição ou não de alguém que me ouve, que me escuta. Então, eu digo para você, você tem um verdadeiro tesouro. Nós temos um verdadeiro tesouro em nossas mãos, na nossa mente, nos nossos lábios. Não importa, eu digo para vocês, não importa a nossa convicção política, a nossa condição social, a nossa condição de gênero, não importa a nossa convicção sexual, não importa nada. O que importa é que nesse momento sentimos-nos servos de Jesus. E essa é a grande alegria por fazermos isso. Então, sinta-se como se fosse um trabalhador mesmo da última hora, como se Jesus estivesse do nosso lado, de vez em quando olhando para as nossas anotações e dizendo assim: daria como você fazer um pouquinho mais? E aí você pega uma canetinha e diz assim: pode falar, Jesus, que eu vou tomar nota. E aí ele pede e você anota e continue trabalhando. Nós sairemos da Terra, não é, como espíritas brasileiros, como espíritos vitoriosos, se chegarmos a perseverar até o fim e sermos salvos, como disse Jesus no seu sermão profético. Espero ter respondido essa também. Mas tem mais alguma pergunta, Vinícius? Acreditamos que respondeu sim, muito bem por sinal. Inclusive, já teve um feedback aqui, né? Quem fez a pergunta. E eu colocou, ok, anotado, muito obrigado. Oh, meu Deus, é Alexandre, coisa boa. e assim nós nos encaminhamos para o momento final, né, de Sim, palestra. Eu certo. vou deixar aqui um comentário de uma irmã nossa que participou aqui com um comentário no chat, Elisângela. Elisângela. Ela nos diz o seguinte: estar com Jesus é lutar pela igualdade social, é combater preconceitos, é achar que bandido bom é bandido arrependido, é escolher amar, mesmo com nossas dores íntimas. Então, a resposta sim, estou do lado de Jesus. Ela fala, né? Valeu, Que minha irmã, todos, é isso mesmo. que todos Adorei a nós resposta. fazer, que todos nós possamos fazer essa escolha, né? Como você bem disse, Alexandre, de escolher estar do lado de Jesus, porque Ele está aqui por nós e sempre esteve e sempre estará. Então, que nós possamos buscar o Mestre que está de braços abertos para nós desde sempre, né? Agradecemos imensamente a sua participação, Alexandre. Você é sempre muito bem-vindo na nossa casa Espírita Amor e Caridade. Tá? Agradecemos a participação de todos e todas que estão aqui e também de quem vai assistir depois essa palestra também, né? Que graças a Deus ficará gravada. E aí eu vou te pedir para fazer suas considerações finais para que nós encerremos a nossa reunião, por gentileza. Certo. Eu tenho quanto tempo?
É 3 a 5 minutos, tá bom? 3 a 5 minutos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler um texto, né, baseado, é pequeno, né, rápido, né, baseado numa passagem de João, capítulo 16, versículo 33, quando Jesus diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. É lindo isso, né? Maravilhoso. Então, agora vem o texto, tá? Mesmo diante das dores e das provas, mesmo diante da ausência do bem e do amor, mesmo diante da falta de justiça, da bondade e da gratidão, mesmo ante as injúrias e as ofensas, mesmo perante a violência e a maldade, a nossa irmã Elisângela já falou sobre isso, diante das obsessões e da luta contra os vícios, mesmo diante do desemprego e da falta de saúde, ainda mesmo com a ausência dos amigos ou a falta do cônjuge e a ingratidão dos filhos, mesmo diante do desespero dos parentes e do desprezo também, mesmo diante da falta de fé de muitos, não desista. Não desista de você, não desista de Deus, não desista de Jesus, não desista da justiça, da bondade, da humildade, da honestidade, da caridade. Não desista da educação, não desista da generosidade. Não desista dos amigos, dos familiares e nem dos parentes. Não desista de amar e nem de ter fé. Não desista de viver. Porque Jesus está conosco, está com você a todo momento nesta hora tão decisiva da terra. Ele nunca desistirá de mim e nem de você. Afinal, somos os seus irmãos mais novos e ele tem muito carinho e atenção e amor por todos nós. Somos espíritos imortais que já passamos por tantos desafios e o mundo de regeneração, um mundo melhor, está logo ali nos esperando. Seremos, sim, herdeiros de uma nova era, a nova era do Espírito na Terra. Mas é necessário que nos conservemos na chamada fé racional, que já edificamos e continuemos com Cristo, assim como Ele está conosco, acreditando e esperando também muito de nós. Pois, se foi Ele mesmo que nos escolheu para ajudá-lo nesse momento atual da Terra, é porque temos condições para isso. E bem sabemos que ele sabe quem somos nós, pois o pastor conhece muito bem as suas ovelhas e delas trata com muito carinho. Então, continuemos trabalhando pela justiça e pelo amor, sempre com muita caridade e em nome de Jesus, e aguardemos. E tenhamos a convicção de que, se nesse momento atual com Jesus estamos exemplificando nossa fé racional, é porque estamos perseverando com Ele até o fim e, com certeza, também seremos salvos. É isso. Que assim seja. Que mensagem linda, né? Para fechar essa palestra da noite, muito dentro do tema, muitíssimo mesmo, dentro do tema. E assim, Alexandre, mais uma vez, nossa gratidão, tá, pela participação, pela clara, lúcida, explanação do tema que você trouxe para nós, cheio de referências dentro da codificação e dentro das obras auxiliares, que é sempre muito importante, né? E as recomendações de leitura de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, A Caminho da Luz, e todos esses demais livros que você nos trouxe aqui, agradecemos imensamente, tá bem? E você gostaria de fazer a nossa prece final, Alexandre? Com prazer, Certo, com para a nós palavra. encerrarmos. Então, Vamos 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 nos concentrar, não é? E pedir a Jesus que nos compreenda, que nos entenda, que nos aceite, como nós somos ainda. Eu digo isso mesmo sabendo que ele já entende, porque, como nós dissemos, o pastor conhece muito bem as suas ovelhas. Jesus sabe dos nossos limites e sabe como nós poderemos avançar nesses limites. Ele sabe que pode contar conosco e nós queremos sim que ele conte conosco. E pedir a ele que, no momento em que nós fraquejarmos, que nós até cairmos, que ele esteja para nos levantar. Sabemos que o desafio é muito, mas é muito grande. Da mesma forma que nós seremos responsabilizados por tanto sabermos,
nós também seremos acrescentados, por já muito termos. Isso tudo Jesus nos disse. Entretanto, sabemos também que seremos muito assediados por aqueles que querem retardar esse processo de evolução da Terra em nome de Jesus. Muitos estão agindo contra o Mestre. Nós também sabemos disso. E agir contra o Mestre é agir contra seus discípulos, seus seguidores, suas ovelhas ainda na terra, pequeninos que são e fraquejantes que ainda são. Por isso, Jesus, nós te suplicamos, fortalece-nos, ajuda-nos, ampara-nos, faz com que nós possamos redobrar as nossas forças, as nossas vigilâncias, para que possais encontrar em nós um instrumento ótimo às tuas ações, porque o mundo precisa muito, mas ainda muito de ti e do teu evangelho, e nós queremos sim, Senhor, estar à tua disposição para ser, assim como disse Francisco de Assis, instrumento da tua paz entre todos os homens. Muito grato, mestre querido. Assim seja. E assim, Senhor Jesus, com a prece realizada, na certeza de tua presença e de teu amor entre nós, em teu santo nome, encerramos a reunião pública da noite de hoje e possamos permanecer na tua santa paz. E assim Que assim seja. é isso, pessoal. A reunião dessa forma está encerrada. Agradecemos a presença de todos e todas. Agradecemos a presença de Alexandre. Seja bem-vindo de volta, assim que possível, ou logo seja possível. E fisicamente também, ou logo seja possível. Sim. Quando nós reabrirmos a Casa Espírita para as reuniões presenciais. Gente, vamos aproveitar que a gente está gravando aqui para lembrar mais uma vez da campanha do quilo, tá? Estamos arrecadando alimentos, materiais de limpeza e dinheiro também para comprar materiais para montarmos as 200 cestas de Natal, que serão distribuídas, certo? Quem quiser ajudar é só falar conosco. E assim vamos encerrar, né? Está encerrada a reunião de hoje. Que todos nós tenham boa Boa noite. noite. Tchau, pessoal. Boa noite.